Bora trabalhar um tema avançado agora chamado Funktionsverbgefüge. Esse tema aqui, vou colocar na tela para você. O nome do tema é esse aqui, ó. Funktionsverbgefüge. Né? Que tema é esse? É um tema avançado. Quando você recebe ali uma correspondência, você recebe uma carta, que normalmente é formal, né, de um plano de saúde, você recebe uma carta do governo. Essas cartas são formais. E você quer entender o que está rolando ali. É imposto para pagar? É alguma multa de alguma coisa? Você quer entender aquilo ali. E muitas vezes, se você não entende esse tema, né, chamado Funktionsverbgefüge, você fica assim, cara, não estou entendendo o que está dizendo aqui, né? E hoje, com essa aula de hoje, que vai ficar tudo mais claro. E aí, eu também, como o meu foco é o alemão do dia a dia, eu vou te mostrar a alternativa que você vai ter para cada construção formal dessa. Então, tem a construção formal, usada por professores da universidade, por apresentadores de jornal, por pessoas que trabalham no seguro-saúde que te mandam uma carta. Então, tem a versão formal ali, que as pessoas usam, só que no dia a dia aquilo é falado de uma outra forma. Então, vou trazer essas alternativas também. Então, como eu mostrei para vocês, o tema é esse aqui, né? Deixa eu dar um pause aqui na tela. Pera aí. Pera aí que bagunçou o negócio aqui. Pera aí. Agora sim. Ó. Esse é o nome do tema, beleza? Funktionsverbgefüge. Quando você vai até ali, ó, até a palavra Verb, Funktionsverb, o que é isso? É um verbo. Só que é um verbo que você vai usar em combinação com um substantivo. Então, pega a primeira informação importante para a aula de hoje. Você vai ter um verbo que vai ser usado em combinação com um substantivo. E aí esse verbo, ele perde o sentido dele, né? Ou parcialmente ou integralmente. Mas o verbo ele não fica mais 100% com o sentido original. Tem exceções, mas no geral é isso. E aí esse verbo, ele passa a ser um companheiro do substantivo. Bora para o primeiro exemplo? Para quem não me conhece, meu nome é Javier, deixa eu me apresentar, e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Mas vamos lá agora para o primeiro exemplo aqui, ó. Vocês conhecem a expressão assim, ó? Bitte, nehmen Sie Platz. Bitte, nehmen Sie Platz. Acho que vocês devem conhecer. O que é que significa essa frase alemã? Bitte, nehmen Sie Platz. Qual o significado dessa frase? Qual o significado, Queiroz? Queiroz falou que sim, mas e qual o significado? Bitte, nehmen Sie Platz. Acho que eu vou colocar esse negócio aqui, talvez. Fica meio feio, mas não tem problema não. Aqui a beleza não importa. Por favor, sente-se. Sente-se, por favor. Muito bom. Então vocês conhecem essa frase. Bitte, nehmen Sie Platz. Vocês sabiam que essa frase usa essa estrutura de hoje, que a gente está trabalhando aqui? Olha só que interessante. Platz nehmen. Então, qual é o verbo? O verbo é nehmen. Mas o sentido assim principal de nehmen não é pegar? Pegar? Pode ser pegar um ônibus, né? Ich muss den Bus nehmen. Então, um dos sentidos de nehmen é pegar. Agora aqui, ó, quando você usa o verbo em combinação com um substantivo, o verbo ele perdeu o sentido original, virou uma expressão com o sentido de sentar-se. Então, Platz nehmen, sentar-se. E aí, o nome, né, isso aqui, ó, a gente chama de Funktionsverbgefüge, o tema que trabalha isso aqui. Então a frase é essa aqui, ó. Bitte nehmen Sie Platz. Ravino, mas você falou que é da alternativa, né? Você falou que tem o tema, que é formal, mas qual a alternativa para o dia a dia? Uma alternativa para o dia a dia é falar o seguinte: você vai usar o verbo sich setzen. Então, em vez de falar Platz nehmen, você vai usar o verbo sentar-se, sich setzen. Você pode chegar para a pessoa e falar Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Por favor, sente-se. Então, essas duas frases aqui, gente, elas são sinônimas. Só que a de cima, ela soa mais formal porque está usando esse tema que é avançado. Percebe? Então, isso aqui vocês sabem. Mas vamos para uma outra aqui, que eu acho que também algumas pessoas vão conhecer,
mas se não, vai conhecer agora. Vamos lá. Em português, você pode chegar e falar assim, ó, velho, esse tema aí, ele não importa. Esse tema não importa. Você pode falar isso em português sobre um tema, esse tema não importa. Mas também você pode falar assim, esse tema não desempenha papel nenhum aqui, né, na nossa discussão. Então ele não importa, ele não desempenha importância nenhuma. O que é que soa mais formal? Esse tema não é importante ou esse tema não desempenha um papel importante? Desempenhar um papel soa mais formal, né? A mesma coisa em alemão. Então, em alemão, nós temos também isso aqui, ó. Keine Rolle spielen. Mas também pode ser, né? Eine Rolle spielen oder eine wichtige Rolle spielen. Mas aqui, a princípio, é desempenhar um papel. Desempenhar um papel. Então, pegando um exemplo aqui, ó. Das Wetter spielt bei unseren Plänen natürlich auch eine Rolle. Então, poxa, você está indo para a praia. Você está indo para a praia com a galera. É claro que o tempo desempenha um papel importante ali nesses planos ali de ir para a praia, né? Porque pô, você vai para a praia no inverno e chovendo pra caramba, não vale a pena. Você está esperando sol, está esperando, né, estar sem camisa, curtir a praia, entrar na água. Então, das Wetter spielt eine Rolle. Então, quando eu falo que das Wetter spielt eine Rolle, significa que o tempo desempenha um papel. Eu posso simplificar essa frase, eu posso falar das Wetter spielt eine wichtige Rolle oder eine große Rolle. Ou seja, o tempo, ele desempenha um papel, um grande papel, um papel importante nesses planos, nessa viagem. Saca? Só que aí, ó, se você falar assim alemão, soa bonito, soa legal, mostra mais domínio do idioma. Mas também você pode ter a alternativa do dia a dia, que é falar que algo é wichtig. Então você pode falar, das Wetter ist bei unseren Plänen natürlich auch wichtig. Então, das Wetter ist wichtig. O tempo é importante. Ou, das Wetter spielt eine wichtige Rolle. Ou desempenha um papel importante. Percebe? Então, você tem então aqui o tema de hoje, né? Funktionsverbgefüge, e uma alternativa que você pode usar no dia a dia. Bora pro próximo? Bora pro próximo. Vai ser interessante aqui o negócio. O que é que soa mais formal em português? Quando você fala assim, velho, então, a gente precisa discutir esse tema. Bora discutir esse tema aí, velho. Esse tema é importante e tal. A gente precisa discutir esse tema aí. Nesse tema da... Supondo que você começou a namorar com um cara que é dançarino. E o cara toma ele aí viajar no final de semana para os festivais de dança e você em casa. Aí você, poxa, esse tema aí do seu trabalho a gente precisa conversar. Todo final de semana você vai viajar para dançar e tal. E eu tô aqui precisando de você, me sentindo sozinho, enquanto você tá dançando nos festivais da vida aí e não me leva colocando um monte de desculpa. A gente precisa discutir esse tema. E aí, isso a gente fala em português, né? A gente precisa discutir, usando o verbo discutir. Só que também você pode falar em português assim, olha, a gente precisa abordar um tema, trazer um tema à discussão. Então você consegue em português deixar mais formal em alemão também. Olha só. Zur Sprache bringen. Está dentro do tema de hoje, né, que é algo mais formal, mais avançado, que nada mais é do que abordar um tema, discutir, trazer a discussão. Zur Sprache bringen. Então, ó, wir müssen unbedingt das Thema Arbeitszeit zur Sprache bringen. Então a gente tem que, né, sem falta, discutir o tema horário de trabalho. Então, aqui, ó, zur Sprache bringen, é no caso, trazer discussão, discutir determinada coisa. Tem alternativa? Claro que tem. Alternativa, você pode usar o verbo, por exemplo, ansprechen,
Então, wir müssen unbedingt das Thema Arbeitszeit ansprechen. Né? Tocar naquele assunto ali, falar sobre aquilo. Percebe? Então aqui, ó, Ravili, se eu falar com essa alternativa aqui, usando o tema de agora da live, como é que vai soar? Vai soar formal. É tipo em português, você começa a falar. Não obstante, eles propuseram a interferência nos novos atributos da não sei lá das quantas. Estou falando aqui só enchendo linguiça mesmo, mas soa formal. Isso aqui vai soar mais formal, né? Zur Sprache bringen. No dia a dia, você vai usar de uma maneira mais tranquila. Você pode usar a versão de baixo, por exemplo. Né? Mas é importante entender isso? Com certeza. Com certeza é importante entender. Porque você vai... Se você estiver consumindo conteúdo mais formal, você gosta de ler notícia, gosta de entender melhor sobre política, quer entender melhor as cartas que você recebe, eles vão usar esse tipo de linguagem. Eles vão usar uma linguagem mais assim. Agora, se você em português fala de uma maneira muito mais tranquila, não é aquela pessoa formalíssima e tal, você não precisa incluir isso na sua fala não, porque você acaba se distanciando muito das outras pessoas, né? O alemão médio não fala assim de jeito nenhum. Agora, se você é uma pessoa muito letrada em português e costuma falar de modo muito formal, vale a pena você aprender, porque aí você vai conseguir mostrar um pouco da sua personalidade, de como você costuma falar. Em português, você pode levar isso para o idioma alemão. Próxima expressão aqui, ó. Stellung nehmen zu, que é, na verdade, tomar posição acerca de algo. No sentido de você dar sua opinião. Vamos simplificar a coisa aqui. De dar sua opinião. Então, Stellung nehmen zu etwas. Né? Então, die Arbeitgeber, que é no caso o empregador, né? Seu chefe lá. Então, só que aqui está no plural, né? Então, os empregadores de Arbeitgeber müssen dazu Stellung nehmen. Então, olha só, pô, os chefes aí, os empregadores, eles têm que dar a opinião deles em relação a isso aí. Ou tomar uma posição acerca disso. Que, inclusive, em português a gente tem isso em português soa mais formal, né? Tomar posição soa um pouco mais formal do que dar opinião. Ó, os empregadores têm que dar a opinião deles aí em relação a isso aí, viu? Soa mais do povão. Ó, os empregadores precisam se manifestar acerca do horário de trabalho. Né? Então, soa mais formal. Assim como Stellung nehmen zu soa mais formal em alemão. Qual a alternativa, Ravili, para isso aqui, então, para o dia a dia? Para o dia a dia de, meu Deus, a alternativa é deine Meinung sagen. Então, die Arbeitgeber müssen ihre Meinung dazu sagen. Aqui soa mais fácil de entender. Aqui é quando você não tem um nível avançado, você não participa, alguém que não viu essa live aqui, não teve esclarecimento sobre esse assunto, ela pode ler isso aqui e pode ficar sem entender. Die Arbeitgeber müssen dazu Stellung nehmen. A pessoa vai ficar, caramba, não entendi. Ela pode ficar voando se ela ler isso aqui. Às vezes o dicionário ajuda, às vezes não. Bora pro próximo? Deixa eu ver o próximo aqui. Olha que interessante, né? O próximo é contribuir. É uma forma de você falar contribuir em alemão usando o tema de hoje, né? Ou seja, que é um verbo, né? Um verbo funcional ali em combinação com o substantivo. Então, contribuir em alemão, você pode usar o verbo beitragen, mas também você pode falar einen Beitrag leisten. Olha que interessante isso aqui. Olha que massa. Ah, só uma observação. Ravili, não estou entendendo nada que está acontecendo aí. Talvez seja porque você esteja muito no começo, né? Ou então você entrou na live depois e não está pegando. Mas quem está na live desde o começo está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Se você entrou na live do meio para frente e está muito no início do aprendizado do idioma, talvez você esteja voando agora. Mas eu vou tentar fazer com que você entenda. Pode ficar aí. Então, contribuir em alemão, você pode usar essa expressão mais formal. Einen Beitrag leisten. Contribuir. Então, você vai falar, beide Seiten müssen
einen Beitrag zu einem Ergebnis leisten. Então, aí, as duas partes aí, elas têm que contribuir para o resultado, né? Para um resultado. Não tem como as duas partes ficar sem fazer nada. Bora trabalhar, vamos fazer acontecer aqui. É um time. Separei, né, um time A, um time B, por causa das tarefas que eu tive que separar aqui. Mas vocês têm que fazer para a gente ter o resultado final. Beleza? Então, einen Beitrag leisten. Contribuir. Uma alternativa. Beitragen. Beitragen é um verbo. Então, beide Seiten müssen zu einem Ergebnis beitragen. Então, as duas partes, elas têm que o quê? Contribuir para um resultado. Beide Seiten müssen zu einem Ergebnis beitragen. Pode dizer como diz, eu não sou rancoroso, ou eu não sou uma pessoa rancorosa. Pessoal vai contribuir aí. Quem que sabe, contribui aí que daqui a pouquinho eu falo. Beitragen. Beide Seiten müssen zu einem Ergebnis beitragen. Então, no lugar de einen Beitrag leisten, você pode usar o verbo beitragen, beleza? E aí, isso aqui é utilizado mais na linguagem formal. Einen Beitrag leisten. Próxima expressão aqui. Essa é muito massa. Essa aqui muita gente está querendo, né? Principalmente agora que teve uma facilitação aí na lei, tem muita gente que está querendo resolver isso logo. Que é o seguinte. Como é que você fala requerer em alemão? O verbo requerer. Sabe quando você vai requerer solicitar alguma coisa do governo? Que verbo você costuma utilizar? No sentido de solicitar, requerer. No setor estrangeiro, no órgão público. Qual verbo que você usa para falar requerer ou solicitar? E aí? Quem dá mais? Quem dá mais? Ja, fordern, anfordern. O que mais? Beantragen. E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Ó, vamos colocar aqui. Einen Antrag stellen é uma possibilidade que você vai usar no lugar, por exemplo, de beantragen. Então, ó, requerer. Então, einen Antrag stellen. Então, isso aqui soa formal, né? Claro. Hoje está mais formal. Hoje a aula tá trabalhando dos dois lados, né? O lado formal, mas também o lado ali mais do dia a dia. Então, ich möchte gerne einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Einbürgerung é o que a gente quer, né? O que a gente quer? Einbürgerung. Então, ich möchte gerne einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Gente, o que é Einbürgerung? Só para quem não sabe, digita aí para a galera saber. É uma coisa boa. Qual é a alternativa que a gente tem? A alternativa que a gente tem é, em vez de usar einen Antrag stellen, você pode usar o verbo beantragen. Então você vai falar o quê? Ich möchte gerne die Einbürgerung beantragen. E aí? Tá dando para acompanhar o sentido das coisas? Então, ich möchte gerne die Einbürgerung beantragen. Então, eu gostaria de aqui, né, requerer, solicitar, né, a cidadania, pode ser a naturalização também, uma alternativa, né, naturalização. Ou cidadania também pode ser. Ich möchte gerne die Einbürgerung beantragen. Ou, mais formal, ich möchte gerne einen Antrag auf Einbürgerung stellen.
Então, claro que falar dessa forma aqui, né, usando o tema Funktionsverbgefüge, claro que é algo mais desafiador, né? É mais desafiador, é mais difícil você usar esse tema e falar assim. Vai exigir você mais dedicação, mais estudo, mais leitura, mais contato, mais conhecimento, né? Então, continuar estudando, se dedicando da maneira certa, porque se não for da maneira certa também, demora mais tempo para aprender. Bora pro próximo? Para a próxima expressão? Essa também é muito massa. Essa é muito massa. Que é você externalizar, né? Externalizar, manifestar. Então você pode usar a expressão zum Ausdruck bringen. Zum Ausdruck bringen. Exteriorizar, manifestar. Expressar, falar, botar para fora. Falar. Então aqui, ó, se você falar desse jeito, soa formal, tá? Ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für all die Unterstützung, die ich erhalten habe. Então, pô, se você falar assim, né, soa mais formal. Eu gostaria de exteriorizar minha gratidão por todo o apoio que eu recebi. Até o verbo receber aqui tá mais formal, né? Em vez de ter colocado bekommen, tá erhalten. Coloquei de propósito porque para ficar harmônico com o contexto aqui, beleza? Então, zum Ausdruck bringen, exteriorizar, manifestar, beleza? E aí, qual é a alternativa então? A alternativa é você falar mais de boa. Ich möchte mich für all die Unterstützung bedanken. Então, sich bedanken, né? Die ich bekommen habe. Então aqui só não é, dá para falar assim tranquilo, não soa formal demais, nada assim, soa normal. É melhorzinho do que só falar danke. Mas no dia a dia, né, muita gente falaria só danke für die Unterstützung. Danke für die Unterstützung. Fertig. Mas se você quiser soar muito bem formal, fale assim. Só que eu acho que essa questão é importante a gente saber com quem a gente está falando, onde é, em qual momento, com quem a gente está falando, um pouco da nossa personalidade também, como é que a gente é? A gente é mais formal, médio, ou a gente é mais informal mesmo e tal? Acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque senão você está ali só na linguagem formal, 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 e fala alemão, fica aquela coisa quadradona, não tem nada a ver com a sua personalidade, você está falando de um jeito todo quadradão. Aí você nem é uma pessoa séria, a pessoa acha que você é séria só porque você está usando o alemão muito formal, entende? E aí quanto mais repertório você criar, quando eu digo criar repertório é aprender mais, é você aprender mais frases, mais expressões do dia a dia, conseguir ter mais desenvoltura na hora de falar e tal. Quanto mais você vai ampliando isso, você consegue mostrar mais da sua personalidade, mostrar mais quem você é. Quem já sentiu aí que em português parece que você é uma pessoa, mas quando você fala em alemão, você é uma outra pessoa. Parece que você tem uma outra personalidade, tem outro comportamento. Alguém já falou isso pra você ou você se sente dessa forma? Se sim, como é que você se sente em alemão? É uma pessoa mais séria mesmo? Ou se sente uma pessoa sem conhecimento? Como é que você se sente falando alemão? Como é que você se sente falando alemão? A galera não sente nada. Ninguém nem deu nenhuma opinião sobre isso. Eingeschränkt. Ok. Então, a Macalister Suzuki falou que ela se sente eingeschränkt. Eingeschränkt. E você, se sente como? Ismael Souza, eu tenho dificuldade de lembrar as frases,
mas quando eu ouço, consigo entender. Tá, mas quando você fala, como é que você se sente em alemão? Parece que você é uma outra pessoa? Como é que você se sente quando você fala alemão? Erschöpft. Mas aí tem que superar esse cansaço e continuar. Eu me sinto séria, às vezes insegura, tímida. Af. Olha isso aí, né? Se sente séria, mais séria. Porque aí a questão de você usar sentido figurado de alguma coisa, usar uma piada, aí já demanda mais domínio do idioma, né? Halli, hallo, professor. Tudo beleza? Queiroz, depende muito de onde eu estou, com quem, né, ou o que eu converso. Exatamente. Então é isso. Usando técnicas e estratégias corretas, vocês conseguem aprender alemão para falar com mais confiança no dia a dia. Ivana falou, ich fühle mich cool. Que bom. Bom também. Maria, me sinto insegura. Unsicher. Faz parte, né? Mas aí só ir progredindo, só correndo atrás. Mas é isso, gente. Hoje a gente viu o tema Funktionsverbgefüge. Se você chegou no final, eu vou deixar a live salva para você assistir, beleza? A gente se encontra. Eu vou mudar, não vou fazer live terça 7 não, vou deixar tudo 8. Tudo 8 horas da noite que é melhor. Terça-feira a gente não vai ter live, vou fazer quarta. Quarta às 8, quinta às 8, sexta às 8. Felipe, a minha namorada falou uma parada que achei muito verdade. Sem a língua, a pessoa não consegue ser ela mesma. É como se não tivesse a real personalidade. Ela aprende português e eu alemão. Gerne, Ivana. Exatamente. Então, quem mora na Alemanha, muita gente fala assim, eu me viro no inglês. Você falou tudo, você se vira no inglês. Agora, viver plenamente, não dá. A pessoa se engana, né, que ela está vivendo pela metade, né? Por que vivendo pela metade? Porque muitas possibilidades, as portas se abrem, muitas possibilidades se abrem quando você sabe o idioma. E não só a questão de possibilidade de emprego, que é uma coisa muito boa, mas uma questão também interna, de você começa a enxergar o mundo de outra forma. Parece que é como se você está com a lente meio embaçada, se seu idioma está meia boca. Conforme ele vai melhorando, parece que a lente vai ficando mais clara, clara, e as coisas vão ficando maiores, mais coloridas e mais vivas. E aí, por que que isso acontece? Eu passei por isso, né? Por isso que eu falo. Isso acontece porque depois você fica tudo parecendo em português. Alguém está do seu lado falando uma coisa, você está entendendo. Alguém te aborda, ou você aborda, você troca ideia olho no olho ali, dá uma risada de uma piadinha, conversa e tal. Isso tudo mexe muito com o bem-estar, né? Você se sente muito bem quando isso acontece. E quando não é assim, você está vivendo, parece que pela metade, dá uma sensação que você está vivendo pela metade. Tem a questão da segurança aqui, que é algo bom, que a gente gosta. Eu ia falar da saúde, mas a saúde para agendar uma consulta médica está um horror. Então a saúde daqui nem é lá essas coisas. Eu acho que no Brasil, se a pessoa tem grana para um plano de saúde particular, eu ousaria dizer que é melhor lá no Brasil do que aqui. Aqui é uma chatice. Demora para encontrar lugar, encontrar atendimento, vaga de atendimento. Mas enfim, a gente gosta das coisas boas daqui e fica. E aí acaba se acostumando a viver, né, sem fazer algumas coisas ou sem agir de algumas maneiras por causa do idioma. Aí quando você tem o idioma, você frequenta mais lugares, age de uma forma mais natural, mais confiante. Né? Elizabeth, o dia que fiz minha primeira piada em alemão, senti-me a maior. Legal. Você é de Portugal? Como se aus Bahia? Ganz genau. Aus einer kleinen Stadt namens Jequié. Jequié, Bahia. Não consegue soltar uma piada. Exato, não consegue soltar uma piada. Ich fühle mich, seria o mich, tá? Ich fühle mich sehr wohl. Espero que esteja certo. Ich fühle mich hier sehr wohl. Me sinto muito bem aqui. Português, assim, porque deu pra sacar ali, só quando você escreveu ali, o senti-me a maior. Portuguesão do meu Deus lá do Brasil, no dia a dia a gente não fala assim, não. Bora aprender alemão, galera. Boa.
Queiroz, eu sou de Valença, conhece? De nome, com certeza. Com certeza, cidade conhecida na Bahia, né? Talvez eu tenha passado por lá, mas eu nunca fui, não. Jiquié fica mais próximo, assim, em relação ao litoral, fica mais próximo de Itacaré. Itacaré, Barra Grande, Ilhéus. Então, Itacaré, Barra Grande e Ilhéus são os litorais que eu mais fui na minha vida. Caramba! Ivana, eu sou de Manuel Vitorino, não acredito. Sério? Essa cidade é perto de Jiquié. É nela eu já fui. Caralho. Posso perguntar onde você está na Alemanha? Sim, eu estou em Düsseldorf. Düsseldorf. É uma cidade divisa, não é divisa assim, mas perto da divisa com a Holanda. Perto da divisa com a Holanda. Caramba, que mundo pequeno, né, velho? Tem um pessoal da Bahia aí. Muito bom, muito bom. Gente, então a gente se encontra amanhã, beleza? Senão a gente vai começar a bater papo aqui, vai ficar 1 hora batendo papo. Aí, estamos perto. Você mora onde? Você mora onde? Colônia? Santos de Carvalho. Vamos falar também de Manaus, que é a mais longe. Falar de Manaus, que é mais longe? Sim, um alô para Manaus. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Tá, mas e a Cristina? É da onde? Mora onde? Ich wohne auch in der Nähe. Você mora onde, Elizabeth? Qual cidade? Ich bin schon in Jequié gegangen, aber ich komme aus Salvador. Legal, mas eu vou corrigir sua frase, tá? Se você me permite. Você vai falar o seguinte, ó. Ich bin schon nach Jequié gegangen. Porque, né, você está falando de cidade, então nach Jequié, para Jequié, beleza? Antes de cidade, você vai usar nach. Vírgula, antes de aba você vai colocar vírgula. Aba ich komme aus Salvador. Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Terra. Santo de Carvalho. Ah, Wuppertal. Sim, conheço. Às vezes passo por essa cidade e tal, né? Que tem um trem assim, no... tem um trilho de trem no alto, né? Oxe, mas cadê a Cristina? Ah, tá. Eu morei em Mönchengladbach e mudei agora para uma pequena cidade perto de Wuppertal. Ah, legal, interessante. Ah, vou fazer um convite para vocês. Vocês conhecem um bar brasileiro que tem aqui em Düsseldorf? Eu vou tocar nesse bar brasileiro, sabe em qual data? Eu vou cantar nesse bar brasileiro, eu vou falar a data para vocês colocarem na agenda aí, beleza? Vocês colocam na agenda pra gente se conhecer pessoalmente. Vou olhar aqui agora, ó. O dono me chamou para cantar lá, eu vou cantar lá no dia 12 de julho. Ó, gente, dia 12 de julho a gente vai ter um encontro no bar brasileiro aqui onde eu moro. Quem mora perto já pode anotar aí na agenda, tá? 12 de julho a gente se encontra. Santos de Carvalho. Poderia me avisar que horas começam as aulas? Você está falando que as lives? 8 horas da noite. Não vou fazer mais terça, tá fazendo terça às 7 horas, mas eu quero deixar só um horário fixo para vocês lembrarem. Então é de segunda a sexta, 8 da noite. Só terça que não tem. Beleza? Alguém perguntou alguma coisa aqui, quer ver? Nornist. Ah, você não. Então apareça lá no dia 12 de julho. Felipe. Ravile em média, quantos alunos você já conseguiu ajudar que hoje estão independentes no alemão? Um monte, que pararam de fazer as aulas e que hoje são livres assim como você. O lance é que as pessoas continuam porque idioma meio que não tem fim, né? Então, claro que tem alunos que pararam as aulas e são independentes no dia a dia, mas eu acredito que elas continuam estudando, se dedicando. Bom, o número exato, assim, eu não sei te falar, mas dezenas, com certeza. Agora, o número exato eu não sei mais, entende? Eu moro na Áustria, você também canta? Canto. Como se chama o bar? Sucos do Brasil. Santo de Carvalho. Tem algum lugar barato para se hospedar? Aqui no caso onde eu moro? Tem. Procura um hostel, alguma coisa assim. Hostel é mais barato. Aí se você gosta mais de privacidade, tenta procurar algum quarto ali que só tem mais uma pessoa, ou um só para você.
Beleza? Gente, beijão pra vocês. A gente se encontra na quarta-feira às 20 horas.